por essa terra, quem trabalha nela só vive a penar. Abatido, sem direito à terra, vive em pé de guerra, sem poder sonhar. A vida que nasce da terra, e ao pó da terra a vida voltará. Terra, ela é sagrada, nas mãos de quem trabalha na terra. Sua vida é trabalho e terra, o direito à terra. Comando zapatista, lutamos por terra, trabalho e justiça. Comando zapatista, lutamos por terra, trabalho e justiça. Comando zapatista, lutamos por terra, trabalho e justiça. Pátria livre! Venceremos! O sem terra organizado é terra ocupada. De mão dadas vamos juntos, nós somos covardes. Bom dia, companheirada! Todos felizes? Comando zapatista, lutamos por terra, trabalho e justiça. Então, pessoal, hoje, a gente está numa felicidade imensa. Eu acho assim que eu estou em poucas, eu já não sou de falar muito, mas em poucas palavras, para agradecer, muita gratidão por esses 20 anos, ainda 21 anos de luta aqui da comunidade, um sonho ia ser realizado. A gente começou essa comunidade em 2023, com a ocupação na Embrapa, onde a gente logo foi, fez a ocupação lá, mas foi despejado e fomos para a beira da rua morar no barranco. Aí ficamos lá por 6 meses, onde um diálogo que no tempo era o governador Requião, que está presente aqui. Ele teve uma conversa com a Embrapa, onde destinaram essa área aqui para a gente vir ficar e morar e construir hoje as nossas unidades de produção. Então, desse período, a gente vem construindo a nossa comunidade com força, garra e muita fé, porque até hoje, o que nós temos, o que vocês conseguiram ver hoje, nós fizemos uma visita numa unidade de produção local aqui, onde fomos recebidos, muito bem recebidos, e tivemos lá também um café da manhã. A nossa comunidade hoje, ela tem 51 famílias titulares, 51 unidades de produção. Essas unidades de produção, ela é mista, de agroecológica e convencional. A gente produz hoje alimentos para a nossa cooperativa também, que foi uma cooperativa construída aqui, com a força dos companheiros. A gente entrega hoje alimentação para o PENAI municipal, estadual. E também nós temos projetos aqui municipal na Feira Verde, que é viabilizado pela Prefeitura Municipal. A gente hoje vive esse sustenta daqui. Todas as benfeitorias feitas aqui foi com muito esforço desses companheiros, porque até hoje nós não temos nenhum acesso político que nós possa ter assim conseguido por vias públicas, Hoje tudo que a gente conseguiu aqui foi com a união do povo, com a união do MST, com os aliados que hoje ajudaram nós a construir toda essa estrutura. Então é um momento de agradecimento e também não deixamos de fazer um momento de cobrança para o nosso poder público que está aqui presente hoje, onde até agora, nesses 21 anos, nós não tivemos acesso a nenhum benefício público. Nenhum PRONAF, tudo que a gente conseguiu aqui foi
com força e coragem a união do povo, interno e externo, nossos aliados, né, do MST, aliados aí de fora, parceiros, sindicatos, é muita gente, né, envolvido no nosso projeto social, que é de construir uma comunidade onde consiga produzir alimentos e não produtos. E hoje nós estamos aqui para agradecer e realmente para fazer a nossa cobrança, que isso é uma etapa vencida, mas não é uma etapa encerrada. A gente vai continuar a luta, a gente vai continuar construindo o nosso sonho na comunidade, que não para por aqui, são muitos ainda. Uma emoção muito grande, né? A gente está aqui nesse momento de conquista, de criação do projeto de assentamento, é um processo de criação, e uma área que em determinados momentos nós tínhamos praticamente perdido essa área. Eu lembro aqui, governador Requião, lá em 2003 para 2004, né, quando o pessoal, todo o processo na época, né, em que essa área, aonde eles estão hoje, ela estava arrendada para um proprietário rural aqui da região, e de repente, né, com o processo de criação, de ocupação da época, que foi tenso na época, enfim, mas o INCRA agiu rápido ali com o governo do estado, em um entendimento com o IAPAR, e nós chegamos aqui em um entendimento, e foi realmente negociado a compra dessa área já em 2004 para 2005, e aí o INCRA avaliou, e essa área foi realmente já paga em 2007. Só que o INCRA não conseguiu registrar essa área junto à Embrapa, né? E aí que se descobriu vários litígios que tem aqui nas confrontações da Embrapa. E aí um longo período se passou, né? E a gente não conseguiu legalizar o assentamento. Mas as famílias foram resistindo, né? E estamos aqui hoje, que eu acho que é um sinal de resiliência. Mas aí com o governo passado, o absurdo, pode dizer que foi anunciado, né? Aonde os acampados foram excluídos do processo de reforma agrária. E as famílias aqui estavam excluídas do processo de reforma agrária. E eles resistiram, lógico que isso eu também tenho que destacar aqui o trabalho dos servidores do INCRA. Aqui está o Ciro, o Fábio, né, que conduz esse trabalho junto conosco lá. Porque o governo passado quis cancelar os títulos da dívida agrária que já estava emitido desde 2007. E nós fizemos parecer interno resistindo e não conseguiram, no caso, cancelar. E aí, né, graças aí ao povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro que resolveu mudar de rumo, com a entrada aí do presidente Lula, agora o INCRA sobre nova direção, o MDA, enfim, e a gente retomou os processos, e assim a gente vem fazendo com todos os processos, né, que existe ainda litígio no estado do Paraná. São mais de 80 áreas que aí junto, né, com todas as forças que apoiam a reforma agrária, a gente tem buscado solução para cada caso, e essa área aqui é mais um exemplo. E além disso, a gente tem os nossos assentamentos que nós estamos investindo, né, já forte, mas queremos esse ano realmente deslanchar com o nosso trabalho. Então, companheirada, eu vou resumir aqui dizendo que nós tivemos lá recente com a Embrapa, em Brasília, né, a pedido do presidente César, e chegamos realmente no entendimento ali com a Embrapa, no sentido de efetivamente, né, essa área vir para a reforma agrária. Estamos aí nos últimos, digamos, ajustes, né, para o registro da área, e nesse sentido nós vamos estar aqui criando o projeto de assentamento, selecionando as famílias e começando aí os investimentos, e eu espero que esse ano, né,
a gente, né, consiga o mais rápido possível a gente está implantando aqui o projeto de assentamento. Então, parabéns a vocês que lutaram, né, pela luta, pela resistência, pela resiliência. Isso é um exemplo para nós, e tenha certeza que o INCRA do Estado do Paraná é parceiro e a gente está junto. Então, parabéns e vamos à luta. Bom dia a todos. Eu, como o EPG, a ideia básica é parabenizar quem está aqui, quem construiu isso, toda essa luta. A gente, como universidade, a dívida é bem grande, né? Andou ultimamente acontecendo algumas coisas diferentes a nível de MEC e até de governo do estado para a universidade ter trabalhos de extensão junto a assentamentos quilombolas e comunidades tradicionais e a própria agricultura familiar. Então pode ser que a gente diminua um pouco na sequência, mas a ideia básica é parabenizar. Foram 21 anos de luta, de vários tipos, de várias confusões de mídia, né, de coisas mentirosas sendo vinculadas, né, onde, por exemplo, coisas ainda acontecendo desse tipo. Então, parabéns. Eu acho que a festa tinha que ser uns 5 dias mais ou menos, né? Não vou falar que é festa de polaco, porque fica, né? Mas tinha que ser uma coisa desse tipo, porque a gente que acompanhou, a gente está tão perto, né? Parabéns, né? Não é para qualquer um que vocês conquistaram, né? De repente a gente que está aqui, não sei se a gente merecia estar aqui, tinha que ser só vocês aqui conversando e aí contando para a gente histórias, né? Que hoje construíram isso para a gente até mexer nos nossos brios, a gente fazer mais. Atos como esse, nós queremos, ministro, que se repitam no Brasil inteiro. A reforma agrária é a saída para o Brasil, é a saída para organizar a população, é a saída para fazer com que muitos que estão nas cidades hoje sem condições, inclusive, de viver, que venham para produzir comida. Nós não temos comida suficiente no Brasil porque não temos mais produção suficiente de comida. Soja, pinos, não fazem com que as pessoas enchem barriga. O que enche barriga é arroz, feijão, mandioca, é aquilo que é plantado aqui. Por isso, companheiros, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e não poderia deixar, mesmo sendo um dia de festa, e é por isso que eu venho com a lembrança da Palestina, de lembrar o que está acontecendo na Palestina hoje, que é um genocídio produzido pelo Estado terrorista de Israel. A guerra é contra o povo palestino, por isso nós temos que ser solidários. Como o Tchê foi solidário conosco, como vocês são solidários conosco, como nós somos solidários com vocês. Nós somos um povo só, uma pátria só, uma história só. A história de luta, resistência e liberdade. Obrigado aqui, Tica, e todo o assentamento Emiliano Zapata por nos convidar para este momento muito especial, que é da conquista, transformando a área de acampamento em assentamento. Então, ao cumprimentar você, Tica, quero cumprimentar todas as famílias, todos os companheiros e companheiras que fazem esta luta, que é uma luta santa, bonita, para democratizar a terra no nosso país. E o direito à terra, o direito a produzir e produzir alimentos saudáveis, como faz o MST, é um direito humano. Portanto, tem todo o nosso apoio, conte sempre conosco. Onde está a luta por reforma agrária, pode contar que o professor Lemos estará junto. Um grande forte abraço, viva a reforma agrária, viva o assentamento Emiliano Zapata. Se pensamos em reforma agrária, aqui há um modelo já construído e pronto para se viabilizar. Se nós queremos fazer reforma agrária que se sustenta, nós temos que, a exemplo do que ocorre aqui, nos cooperativarmos, nos associativarmos e cobrarmos do governo federal as condições de comercialização. Nós precisamos disso. O que eu vejo nesse movimento de vocês é que nós estamos num país que é o principal produtor de alimentos do Brasil, do mundo. E o povo não tem o que comer, porque as terras, as fazendas e o agro está se transformando num investimento, num fundo de investimento. Não tem mais nenhuma comunicação com as necessidades do país, da alimentação do povo. É um fundo de investimento. Produzem
para que os seus acionistas tenham lucros cada vez maiores. E vocês aqui dão um exemplo diferente disso, na linha do Papa Francisco. Um exemplo de solidariedade, solidariedade com as pessoas, de trabalho para o sustento próprio e para a alimentação da população. Gostei dos discursos que foram feitos até agora. E não quero repetir o discurso. Quero dizer para vocês que participo dessa reunião com muito orgulho. Orgulho pela presença, pela resistência, pelo entendimento do que acontece no Brasil e no mundo e pela continuidade da luta. Parabéns, companheiros. Eu fico muito feliz, mas acima de tudo, com o compromisso e a motivação para que o Banco do Brasil possa fazer a diferença na vida de vocês nessa caminhada, para que a gente esteja cada vez mais presente, fortalecendo a agricultura familiar, porque esse é o nosso papel. Foi lindo de ver a lavoura, lindo de ver as hortaliças, e quando a gente percebe que ainda essa cultura, essa atividade, esse fruto alimenta as nossas crianças de maneira saudável e sustentável, isso nos motiva ainda mais. Vou apresentar às autoridades presentes um relatório com as demandas das cooperativas da nossa região. Do outro lado do mundo tem um povo que também resiste bravamente. E, por incrível que pareça, aonde não tem guerra, o que tem é um massacre, um genocídio, onde já matou mais de 30 mil pessoas e entre elas mais de 20 mil são mulheres e crianças. Isso não é guerra, isso é genocídio puro. Por isso, a equipe que preparou nós fazer toda uma homenagem ao povo palestino e transferir para aquele canto do mundo toda a nossa energia positiva. Viva o povo palestino, viva a resistência popular, com canto sagrado alimenta a utopia, o fogo dessa guerra vai nascer, e a Palestina livre vencerá, e a Palestina livre vencerá, e a Palestina livre vencerá. Viva a Palestina! Viva o povo palestino! De resistência, de luta, e vocês aqui representam para nós a resistência da luta pela reforma agrária, de que a gente traz de muitos anos. Eu pedi licença para o Damasceno, eu queria cumprimentar uma pessoa aqui que foi superintendente do INCRA aqui do Paraná, quando eu fui superintendente do Rio Grande do Sul, e a gente fazia toda uma discussão da região sul do Brasil. Eu queria cumprimentar o Celso Lacerda, que está lá no fundo, meu amigo pessoal, ele e a Naura, que fizeram parte do INCRA aqui no Paraná, que fizeram parte da direção do INCRA lá em Brasília. Celso, dizer para você que aqui tem muito do teu suor, do teu trabalho, da equipe do INCRA que está aqui, que o Newton está representando. E o nosso agradecimento pela tua luta naquela época, pela experiência que você teve na direção nacional do INCRA, na diretoria de obtenção de terra e no lugar que hoje eu ocupo a pedido do presidente Lula e do ministro Paulo Teixeira, de conduzir a reforma agrária. Eu tenho em você uma pessoa muito serena, muito sensata e muito competente, que me dá muitas luzes para conduzir o INCRA hoje num ambiente diferenciado, mas saber que aqui é fruto do nosso trabalho de 2003, da reforma agrária que iniciou, e a resistência desse povo de fazer aquela construção de 2013 iniciada com você aqui, virar assentamento hoje. Eu quero voltar aqui, Celso, com você, com o Newton, com a equipe do INCRA, com todas as equipes que estão aqui, para anunciar a construção de 50 casas, de 50 Fomento Mulher, de 50 créditos de fomento para todas as famílias assentadas aqui nesse assentamento Emiliano Zapata, fruto do teu trabalho, fruto do nosso trabalho à frente do INCRA, fruto do aprendizado que a gente fez na reforma agrária do governo Lula 1, do governo Lula 2, do governo da Dilma e da saída injusta da presidenta Dilma da presidência da República. E aí não tem como não denunciar, falando com o Celso e com todos os companheiros aqui. O que eles fizeram, Celso, com o INCRA,
não se faz, é de uma maldade extrema. A diretoria de obtenção de terras, que o Celso foi diretor junto comigo lá em Brasília, ela foi tirada da estrutura do INCRA. O INCRA hoje não tem estrutura regimental para fazer assentamentos, não tem estrutura regimental para criar assentamentos e obter terra. Essa foi a maldade que eles fizeram. Eles disseram no início do governo, quando eles entraram, um palmo de terra demarcado para indígena, nenhum palmo de terra demarcado para quilombola. Nós retomamos o governo com o INCRA, com menos de 4%, Celso, do orçamento que nós tivemos em 2010 para tocar a reforma agrária no Brasil. O INCRA foi desmontado. Nós estamos começando a remontá-lo. O presidente Lula vai assinar agora no Abril Vermelho um decreto recriando a diretoria de obtenção de terras, criando pela primeira vez uma diretoria de quilombolas e anunciando as prateleiras de terra que vocês ouviram aí, que a gente está construindo junto com o MDS, junto com o Banco do Brasil, junto com todas as forças que nós temos discutido do governo federal, para que a gente possa, junto com vocês, assentar cada uma das 6 mil famílias hoje acampadas aqui no Paraná, que o Newton, que os companheiros Ciro, o Fábio, que estão aqui representando a superintendência, ninguém vai sossegar. Nós vamos fazer o planejamento participativo do INCRA com os movimentos sociais, pela primeira vez aqui no Paraná. Vocês vão reivindicar todas as áreas e nós não vamos sossegar antes de todas as famílias estarem assentadas, aquelas que lutam pela terra aqui no Paraná. Então tem que denunciar o que fizeram com o INCRA, tem que anunciar o que o presidente Lula está pedindo e tem que dizer para vocês, nós não vamos sossegar, Celso. Nós vamos fazer aquele sonho da reforma agrária do início do governo Lula em 2003 se transformar no avanço da reforma agrária. O presidente Lula, quando a gente apresentou as prateleiras de terra, ele me disse assim, eu mostrei para ele a estrutura fundiária do país. O que é a estrutura fundiária no nosso país? O INCRA tem um cadastro de terras, que é feito junto em apoio com as prefeituras. Neste cadastro de terra, 4,2 milhões de propriedades, mais 1,5 milhões de propriedades são minifúndios e pequenas propriedades. Estes junto são 90% das propriedades e ocupam 18% da área. Os 150 mil que estão em cima, que são 2,3% dos estabelecimentos do Brasil, ocupam 67% da área desse país. Portanto, a gente tem sim uma distribuição desigual. Isso é que origina a luta pela terra, isso que origina os conflitos e as disputas que a gente tem por terra nesse país, e é isso que o presidente Lula está acenando, pedindo para apresentar as prateleiras de terra, que nada mais é, na metáfora do nosso presidente, que sabe se comunicar com o povo, dizer, nós vamos organizar a reforma agrária como quem organiza uma prateleira na sua cozinha, que bota ali o arroz, o feijão, que bota ali o prato, a colher, o garfo, e organiza ali tudo que ele precisa para alimentar a sua família e pensar como é que vai ser de segunda a segunda a vida daquela família. Organizar as terras para a reforma agrária é organizar as terras que nós já temos. Nós estamos resgatando, como essa área aqui da Embrapa, que o Newton foi lá em Brasília semana passada, mais de 80 assentamentos que o governo passado desistiu, inclusive aqui no Paraná. Nós temos 200 projetos de assentamentos que nós estamos resgatando. Nesses projetos de assentamento, os gestores do INCRA da minha instituição, nos últimos 4 anos, assinaram nos processos declinando do interesse de criar assentamento, dizendo que não tinha demanda aqui no Paraná e que não tinha no resto do Brasil. Nós estamos retomando um a um. Assentamos 50 mil famílias no ano passado. Vamos assentar agora nessas áreas que eles deixaram para a gente, porque eles não tiveram coragem de criar assentamentos, mais 15 mil famílias até final de abril. Então, esse é o compromisso que o presidente Lula está nos comprometendo, está acenando que nós vamos junto ampliar a busca de terra no segundo semestre, no ano de 2025, no ano de 2026 e neste primeiro ano. Nesta primeira gestão do presidente Lula, nós vamos assentar todas as famílias que hoje estão acampadas no Brasil e projetar um segundo mandato com a democracia que vocês sonharam, pedindo para o presidente Lula boa tarde, boa noite, bom dia, para a gente retomar a democracia nesse país. Luta grande na eleição das prefeituras deste ano, luta grande daqui 2 anos e meio para que a reforma agrária continue.
Celso, muito obrigado pela tua luta, pela luta da Superintendência do INCRA do Paraná, que iniciou processos que estão germinando agora, e nós vamos voltar aqui para entregar as casas, os créditos e os Pronaf-A que o companheiro veio pedir aqui. Está garantido o recurso do Pronaf-A, discutimos com o Banco do Brasil, discutimos com o MDA em Brasília, as companheiras que apresentaram a demanda fiquem sabendo, o Banco do Brasil vai receber do MDA os recursos necessários para que a gente faça avançar. O presidente Lula pede para que a gente, além de fazer a reforma agrária, estimule os movimentos a ficar unidos em luta, porque a gente precisa manter a democracia nesse país. Portanto, vamos à luta, continuem mobilizados, continuem fazendo a diferença, que eu garanto para vocês que nós do INCRA não vamos sossegar um minuto antes de atender aquilo que o presidente Lula nos pediu, que é arrumar terra para assentar todas as famílias acampadas. Vamos à luta. Parabéns ao assentamento Emiliano Zapata. Sucesso, vida longa e muita produção de alimentos. Parabéns pela história do Paraná, que nos ensina tanto para a reforma agrária no Brasil. Que a grande tarefa de ocupar, e é um desafio gigantesco ocupar, porque envolve consciência política, envolve necessidade, é uma engenharia humana para você ocupar. Mas nada é mais difícil do que resistir. A grande tarefa do movimento e o grande mérito do movimento está na resistência. Portanto, companheirada, parabéns. Parabéns, porque a grande tarefa, e vocês estão chegando ao final dela, que é a resistência. Isso mostra o grande trabalho que vocês fazem e, principalmente, o compromisso que cada um e cada uma tem aqui com o futuro da nossa população, no que se refere à saúde, qualidade de vida e, claro, uma qualidade de vida e melhor sobrevivência para todos e todas vocês. Estou dizendo isso também porque quando o presidente Lula me indicou para assumir esse cargo de diretor-geral do Itaipu, eu perguntei a ele, presidente, mas o que é que você quer? Porque tocar Itaipu é fácil. Ele falou, não, a Itaipu tem que ser um grande instrumento de transformação social, mas principalmente contem conosco nessa resistência e no avanço. Então vocês são os, digamos, os sujeitos coletivos principais que motiva toda essa mesa estar aqui. E também acho muito importante essa atitude, esse gesto que vocês estão fazendo hoje de partilhar a conquista. Vocês estão tendo uma atitude assim exemplar de socializar, de repartir 21 anos de resistência e de luta. Então isso também é muito especial de bom, que revela que essa partilha são das famílias do assentamento contestado, mas são de todos nós, né? De todos nós que de certa forma fomos parte dessa grande construção e reconstrução do Brasil. E a visita de hoje de manhã, no lote lá do Josué e da Ana Paula, o que nós estamos vendo aqui, talvez, né, para todos nós, dá aquela certeza que sempre o Lula fala, é um período de reconstruir. Um período de reconstruir. E aqui no Zapata, talvez mais do que reconstruir, vocês construíram, porque não tinha nada. Só tinha eucalipto e arrendamento da fazenda pública em Brapa. Então, de fato, foram 21 anos de construção do seu projeto, da comunidade, do sonho. Então, isso é especial de bom. E, nesse tempo, talvez, o que esse aprendizado ensina? De que a gente vai precisar ampliar a cooperação entre a governança pública, entre a governança, o Estado brasileiro. Historicamente, no Estado brasileiro sempre foi dos ricos, das elites. A partir do governo Lula, ele está tentando minimamente enquadrar. Então, nesse tempo histórico, desses últimos 20 anos, né, veja que em 20 anos deve fizer 2 golpes. Com a subida do Lula, 2 golpes. No sentido de impedir que o Estado brasileiro fosse colocado a serviço da classe, dos trabalhadores do Brasil. Então, nesse próximo tempo histórico, nós vamos precisar ampliar o quê? A cooperação pública dos recursos, da ciência, da tecnologia, tudo mais, com a organização popular. A verdadeira reconstrução é isso, a organização popular e cooperação pública. Por quê? Porque a construção é a vida toda. Vocês estão há 21 anos construindo a comunidade Zapata. E assim deveria ser para tudo que é política pública que a gente acessasse.
Minha Casa Minha Vida, um IFET, uma universidade, uma indústria, enfim, entender que a essência da política é a participação, é ser parte dessa grande construção. Então, na reforma agrária essa experiência um pouco revela isso, no sentido de que as pessoas, a gente gosta de participar, quer participar e quer erguer um projeto que atende a nossa perspectiva. Esse é o central de tudo. Então a experiência Zapata é um pouco essa luz, esse caminho, né, essa felicidade. Então nesse março nós tivemos, eu acho, três grandes energias boas. A jornada de luta das mulheres, né? Na quinta-feira, a justiça para Antônio Tavares, depois de 24 anos de luta, de resistência, fez-se justiça para Antônio Tavares, e a essência da decisão da Corte Latino-Americana de Direitos Humanos é falar o seguinte: vocês são e portam plenos direitos, e têm direito de lutar, de mobilizar e pressionar. E também condenou o Estado brasileiro, que o Estado brasileiro chama-se Governo Jaime Lerner e o aparato de segurança, que durante 8 anos fez uma caça incansável ao MST. Então ontem, na quinta-feira, digamos, nós fomos reconhecidos internacionalmente que a nossa causa é justa e é boa. E certamente, nessa festa, a alma do Antônio Tavares está aqui conosco, né? Talvez essa festa pode ser até uma homenagem a ele, a alma dele. E te digo uma outra coisa que é muito importante, ministro e equipe. A família do Antônio Tavares, primeiros, eles foram inundados pelas águas e jogados para fora. E depois, o aparato de segurança mata eles. Mata eles. Então, ele serve, digamos, como referência de luta, de capacidade. E a sentença de ontem, de quinta, lava a alma, no sentido de que fazer justiça a uma família camponesa que há 45 anos está lutando para repartir a terra, produzir alimentos. Então uma salva de palmas para o Antônio Tavares e todos nós. E toda vez que vocês passarem na BR lá agora, 277, vai ser erguido um monumento, e o monumento tem 3 homenagens especiais. Tem uma homenagem à família do Antônio Tavares, tem uma homenagem a todos os que são lutadores da luta pela reforma agrária. Então todos nós se incorporamos nisso. Então, passando por lá, você pode olhar aquele monumento que vai ser restaurado, como dizer, eu tenho minha parte lá, me somo naquilo, então eu tenho esse sonho junto. E por fim, a sentença estende também aos pobres que estão sendo massacrados nas grandes periferias urbanas. Então, o monumento a Antônio Tavares vai ser uma espécie de luz permanente para a gente se alimentar e seguir, para a gente reconstruir o Brasil que a gente quer. Então esse é o que sempre o Lula nos ensina, é seguir e construir o Brasil para os brasileiros. Segunda coisa, bem breve também. O assentamento Zapata, o que eles foram ver lá, dá uma ideia do que a gente quer. Então aqui já tem o que a comunidade está fazendo, serve em tudo, de política pública, enfim, acho que todos nós ficamos convencidos. Terceira questão que também é muito importante. Só faltam 80 áreas, né, Nilton e César? Nós temos 83 ocupações que estão há 15, 20, 30 anos. O ano passado já saiu Maria Rosa do Contestado, saiu Zapata, agora tem mais 80. As 80 que faltam, são 7 mil, todas estão nessa condição do Zapata. Estão produzindo, estão trabalhando, tem escola, tem luz, tem agroindústria, tem cooperativa. Então nos próximos 3 anos, né, Nilton? Nós esperamos que todas elas sejam assentadas. E até nós temos um combinado que a gente queria fazer a cada semana uma festa de conquista. Uma festa de conquista para que as 80 semanas, em cada semana, fizemos uma conquista para final de 26, as 7 mil famílias estarem assentadas. Então vamos nesse ritmo progressivo aí de fazer essas festas. E tudo que é festa que sair, vamos partilhar com os demais aí. E por fim, o que nós imaginamos? Então que esse dia de hoje seja um dia
de a gente ampliar a nossa certeza, né, que nós estamos no caminho certo, que a nossa luta é por justiça, não estamos mendigando nada, estamos lutando o que é política pública, para a gente ter essa energia, digamos, de reconstruir o Brasil para nós. E que nós precisamos que cada pessoa, como militante, tome uma atitude, no sentido de conversar, de dialogar, ampliando essa consciência coletiva, né, massiva, que o Brasil é nosso, esse Brasil tem saída, tem perspectiva, estamos estruturando tudo que a gente caminha. Então que esse dia seja o dia da gente se fortalecer, se a gente se abraçar e a gente partilhar que essa grande conquista alimente o nosso andar rumo à nossa soberania plena em tudo que a gente precisa. E se aliançando cada vez mais as iniciativas do Estado com as iniciativas populares para reconstruir o Brasil. Em outubro ou novembro, ele viu muita coisa, fizemos vários diálogos com a equipe dele, do Banco do Brasil, do MDS, do MDA, do INCRA, para melhorar o conjunto de políticas públicas. Então, esperamos aqui agora que o ministro vai anunciar um conjunto de possibilidades adiante, como a gente vai melhorar as nossas políticas públicas, para quê? Produzir comida, rumo à agroecologia, que seja um alimento agroecológico, cuidando da natureza. Nessa perspectiva aí que seria esse processo todo. Isso tudo que pudesse gerar crescimento econômico, melhorias econômicas de renda, de trabalho, para ir fomentando o desenvolvimento econômico, social, cultural e organizativo do nosso povo brasileiro. Obrigado! Viva a comunidade Zapata! Viva a reforma agrária! Viva todos nós! Eu, pessoalmente, sabia da luta de vocês e sempre de muita incompreensão da minha parte. Não é razoável uma área federal da Embrapa, na origem, e a gente levar 21 anos para hoje estar aqui, nesse momento, autorizando a condição da documentação da terra. Não é razoável. Precisa regularizar cada uma das áreas que ainda estamos devendo a esses trabalhadores e trabalhadoras. Segundo, o que a gente está fazendo? Aqui, o ponto principal é a integração de ações. O presidente quer, e ele tem esse compromisso, todos sabem, cuidar de quem mais precisa com total prioridade. Em primeiro lugar, a fome, que precisa de produção, e produção de alimentos saudáveis. Por isso a prioridade de a gente destravar as áreas. Vocês ouviram aqui no depoimento, as pessoas estão aqui esse período por falta da documentação da terra, sem acessar um Pronafiá, sem acessar vários programas. E não é razoável. Claro que a gente já trabalha com o PAA, que faz a compra direta, e trabalha com o PENAI, que faz a compra direta da alimentação na escola, mas aquilo que faz vamos chamar, o desenvolvimento, com todo um plano, desde a habitação, as condições de estrada, as condições do galpão, as condições de beneficiamento, enfim, do que for necessário, equipamentos, esbarrava sempre e esbarram, onde ainda não foi regularizado, na existência do documento. O segundo passo que eu quero chamar a atenção é assim, primeiro, a habitação. Aqui, o presidente do INCRA, César, já colocou, e aí eu acho que, César, ver como integrar. O que resolve com o INCRA, tá certo? Então, o plano precisa ser integrado para a gente não perder mais tempo. O Brasil é devedor do assentamento Emiliano Zapata. Nós temos que pagar essa dívida de forma acelerada. 21 anos, então não dá para perder mais tempo. É isso que eu estou dizendo. E é isso que quer o presidente Lula. Pediu que viéssemos aqui para colocar esse reconhecimento perante vocês e esse compromisso que ele vai cobrar cada vez mais da equipe. Mas para que ele possa cobrar e que a gente tenha essa celeridade, aqui eu recebi um documento que fala as várias pautas que vocês colocam aqui para que a gente tenha esse atendimento. E nela constam aqui ações de variadas áreas.
em variadas áreas. Nós temos ações que são no INCRA, tem outras que dependem do MDS, outras do MDA diretamente, outras estão provavelmente em outros ministérios, e aqui a gente precisa cuidar para não perder mais tempo. Aqui a consolidação para a regularização, Pronaf-A, aqui nós já temos aqui, ó, o Banco do Brasil com o INCRA tem que vir para dentro do assentamento para a gente garantir a agilidade no Pronaf-A. A Lília já acertou aqui com a Conab para a gente já liberar rapidamente o primeiro projeto que está lá, é o que está na carteira, de 404 mil, mas é um começo direto também aqui através da Conab, é um começo. Aqui celebramos o fomento rural nessa parceria de integração que estamos defendendo. E aqui, ó, eu peço mesmo uma salva de palmas aqui para o Enio, ele está colocando 100 milhões de reais para a gente garantir a parte de assistência técnica para este e para outros assentamentos, parcerias com universidades estadual, federal, Instituto Federal, o que tiver aqui na região. Paraná está recebendo mais 5 novos campos e outros virão. Garantir que a gente tenha agora a condição, por exemplo, da inclusão produtiva, que é um programa que a gente tem lá, que permite, por exemplo, a estruturação de centrais de comercialização, para dar um exemplo, e tenho cobrado, sim, e me animou aqui, do Banco do Brasil, que começou. Mas olha, nós vamos ter que, estamos tratando lá com a presidenta Tassiana, para a gente garantir as condições, né, de agilidade para não só o Pronaf-A, mas também para o Pronaf-B. Eu acho que precisa, através de cooperativas de crédito, através de agência de fomento, e aí, se tem problema em relação ao processo, e eu já vi aqui no diálogo com vocês que tem, então nós já vamos ter que sentar lá na próxima semana para a gente destravar, encontrar a condição de tirar pedra do meio do caminho. Porque a gente quer o crédito. Então o presidente anuncia um plano safra, no plano safra bilhões para a área dos pequenos, os assentados ou não assentados, e aí o dinheiro não acontece. Isso não é ruim para as famílias que ali estão precisando e é ruim para o Brasil. Então vejam só, de um lado, a gente está colocando esse ano para o estado do Paraná 8,9 bilhões do MDS pela mão dos mais pobres. Pessoas que estavam fora, inclusive, passando fome e agora passam a ter um prato de comida. Por isso que a gente teve a maior queda em 2023 da história do Brasil, em um ano da miséria, né? Caiu em mais da metade, e agora a queda em 39%, aqueles 33 milhões, a gente já, no levantamento feito agora, 13 milhões de pessoas que estavam passando fome grave, com ameaça de morte, como a gente lembra das imagens lá do povo Yanomami, não eram só Yanomami, 13 milhões de pessoas que corriam risco de vida e saem 20 milhões quando a gente leva em conta a chamada fome moderada. Transferência de renda, produção do alimento que vocês produzem, combinado com vários programas, com a volta do reajuste na alimentação escolar, com o PAA, com um conjunto de programas. Estamos lá e vamos estar de mão dadas, MDS, MDA, Conab, INCRA, aqui os parlamentares, porque deu uma desmantelada no final do ano no orçamento e a gente vai estar junto para recompor o orçamento do PAA Leite, agora a cozinha solidária, para a gente não ter interrupção nesse trabalho que começou. Mas vamos ter que tirar da pobreza. Tirar da pobreza. Eu ouvi ali da dona Ana Paula, também do Josué, que eles, sem esse apoio, conseguem aqui plantar uma área de aproximadamente 4 hectares. E aqui, ó, merece uma salva de palmas, gente. Merece uma salva de palmas aí a cada um dos assentados e assentados daqui e de outros lugares, que com toda essa, vamos dizer assim, falta de apoio, né, do ponto de vista de vários programas,
conseguem isso que estão conseguindo aqui. E vimos ali mais de 20 produtos, né? Ali a cenoura, ali a beterraba, várias folhas verdes ali, enfim. E a classe E, né, que é aquela a chamada baixa renda, né, ou seja, acima de meio salário per capita mês, e isso é aqui o desafio útil que eu quero fazer. Eu acho que a gente tem que acrescentar, a gente ter a condição do crédito adequado e programas para a produção. Esse modelo que vocês trabalham, nós temos que replicar no Brasil inteiro, ou seja, da central de cooperativa, fortalecendo, ganhando escala, ganhando capacidade de beneficiamento, ganhando condições não só de trabalhar com a área pública, como vocês já fazem, mas ganhar mesmo prateleiras e feiras onde chegam diretamente à população. Garantir que a gente tenha, além da assistência técnica, garantir que a gente tenha um plano, né, na minha visão, para a educação. Eu gosto muito do modelo em que ali os assentados planejam para onde vai o desenvolvimento do assentamento daquela região, e a partir dali se planeja. Se a gente não tem aqui pessoas, técnicos agrícolas, agrônomos, e vamos trabalhar com tecnologia, vamos precisar de comunicação, de pessoa da área de marketing, do direito, da contabilidade, como trabalhar esse planejamento. E é possível a gente trabalhar, como já temos em várias áreas, como os indígenas, um modelo com o MEC para a gente poder fazer esse plano com toda a estrutura de educação baixa. E ainda faço aqui um apelo: olhar para o cadastro único. Olhar para o cadastro único. Nós temos assentamentos com 1.100 pessoas e tem apenas 8 famílias do Bolsa Família. Mas nós temos assentamentos de 100% que tem 90%, 95% no Bolsa Família. É preciso a gente olhar para isso. Se antes estava na miséria porque não tinha terra, porque não tinha casa, porque não tinha energia, porque não tinha acesso a programas, e agora? O que é que a gente vai dizer? Então, eu quero estar junto de vocês, para a gente fazer um plano e a cada ano a gente dar a mão a cada assentamento, a cada área. Por isso a importância da parceria com quem vive com vocês em cada região. Em resumo, estou aqui não só para visitar, é para comemorar? Sim, para comemorar. Mas mais do que isso, estou aqui em nome de Luiz Inácio Lula da Silva para dizer que vocês não estão só. Nós vamos estar juntos e ninguém larga a mão de ninguém. Um grande abraço, fiquem com Deus, muito obrigado. Companheirada, cabe a mim agora um momento muito especial, que é poder chamar aqui na frente quem de fato construiu esses 21 anos de luta e resistência no município de Ponta Grossa e de relação política efetiva da reforma agrária, que traz resposta para o povo brasileiro. As famílias do acampamento Emiliano Zapata, agora assentamento Emiliano Zapata. Nós temos um acampamento que hoje comemora 3 gerações de pré-assentados, lutando firmemente por construir reforma agrária popular, com a força do povo, com o trabalho coletivo, acreditando na solidariedade por princípio e uma troca de saberes que faz desse espaço a Casa Popular da Reforma Agrária, agora, no dia 16 de março de 2024. Nós, as famílias do Emiliano Zapata, saudamos as autoridades presentes e agradecemos a vocês por vir prestigiar a nossa conquista, a conquista do município de Ponta Grossa e do povo trabalhador. Uma salva de palmas para essas famílias. A primeira ocupação nesta área foi feita no ano 2000. Poucas horas depois, fomos desmobilizados por um forte aparato da Polícia Militar do Estado do Paraná. Uma outra tentativa foi em 31 de maio de 2003. Novamente, tivemos que recuar para não sofrer outro despejo. Porém, esta ocasião permitiu um canal de negociação para que permanecêssemos acampados.
na frente da fazenda da Embrapa, às margens da rodovia do Talco, para que o INCRA fizera os estudos correspondentes com o objetivo de assentar as famílias sem terra que lutavam pelo direito de ser contemplados no Programa Nacional de Reforma Agrária. E foi assim que em 26 de agosto de 2003, esses sem terras pegaram a estrada e ocuparam 630 hectares da Fazenda Modelo, para construir nessa ocupação o acampamento Emiliano Zapata, em homenagem a esse camponês mexicano que liderou a redistribuição de terras a camponeses, através de um programa de reforma agrária popular, uma das mais significativas do século XX. A figura de Zapata tem um profundo significado simbólico pela luta, pela terra, pela dignidade das pessoas no campo. E 20 anos de trabalho e organicidade, como a produção de alimentos agroecológicos, sendo comercializados através dos programas governamentais. Podemos dizer que a maioria das escolas municipais, as crianças se alimentam com os nossos produtos, livre de veneno, comercializados através da Cooperativa Camponesa de Produção Agroecológica da Economia Solidária, a Coopernos, criada no ano de 2012 e que hoje, no 2024, está construindo a sua magnífica sede, tudo com recurso próprio. Também houve uma significativa melhora na construção de nossas moradias, em nossos jardins, em nossas criações, que nos permite sonhar e enraizar as nossas raízes nesta terra. Na educação, quase a totalidade das pessoas adultas se alfabetizaram e muitos jovens se formaram por meio do Programa de Educação na Reforma Agrária, em diferentes cursos em convênios com universidades estaduais e federais. Em 2013, conquistamos acesso à luz elétrica por meio do programa Luz para Todos, que melhorou tanto a produção agroecológica por garantir um melhor sistema de rego, como para as nossas hortas, e também deu uma qualidade de vida para todos e todas. Foram anos de luta, de construção coletiva e comunitária, até chegarmos nesse 16 de março de 2024. Dia de vitória, não só para o povo camponês, mas para quem constrói com o sol, chuva e semente. Dia para confraternizar e celebrar com todos e todas as nossas vitórias, lembrando aqueles seres queridos que já partiram, mas que estão conosco no palpitar dos nossos corações. Somos a comunidade de resistência Emiliano Zapata. Somos luta, resistência e unidade. Viva a comunidade Emiliano Zapata! Viva! Emiliano Zapata! Viva! Companheiros, companheiras, nesse momento aqui, né, fechando o nosso ato, a nossa festividade, e logo em seguida vamos também comemorar aí com o nosso almoço, a gente queria rapidamente deixar uma mensagem, seja para a sociedade que está aqui presente, seja para nós, famílias assentadas, acampadas, em especial para as famílias aqui do Emiliano Zapata. A nossa luta é uma luta que ela é o que é, graças à garra das famílias que lutam para ter um pedaço de terra, mas também é o que é graças a todas as pessoas que acreditam na reforma agrária, que acreditam num país, que acreditam num projeto de nação, num projeto de sociedade onde todas e todas possam estar incluídos, possam estar dentro dessa sociedade. Nesse sentido, esse momento aqui é um momento que a gente queria dizer para a comunidade, em nome da direção do nosso Movimento Sem Terra, para todas as 51 famílias que vivem, que têm as suas parcelas aqui, que vão ser beneficiadas, mais os filhos que moram junto com seus pais aqui, que já formaram família e que vivem aqui também, somando mais de 70 famílias hoje dentro dessa comunidade. De que essa conquista é uma conquista da luta, da valentia de vocês, mas que vocês nunca esqueçam que também é uma conquista de quem acredita nesse projeto, de quem acredita na reforma agrária, de quem acredita na agroecologia,
e quem acredita na vida, na justiça social. E é muita responsabilidade para nós que vivemos nesses territórios fazer com que as coisas aqui dentro saiam da melhor maneira possível. Toda a sociedade está olhando para nós, está olhando para cada família, está olhando para cada morador, para cada criança, para cada velho, para cada homem, para cada mulher que vive nesse território, seja aqueles que estão olhando para dizer que isso aqui não serve, que isso aqui está errado, que o melhor é o latifúndio, que o melhor é o agronegócio, ou seja, para aqueles que acreditam em nós e que jogam toda a esperança em nós de construir um mundo mais justo. Hoje a reforma agrária não é só mais o direito do camponês de ter a terra. Hoje a reforma agrária é o direito da sociedade de se alimentar, é o direito da humanidade de poder seguir existindo, porque cuidar da natureza está na nossa responsabilidade. Cuidar dessa terra, cuidar dessa água, cuidar das crianças, cuidar da educação, organizar a cooperativa, né? Organizar a agroindústria, comercializar, fazer com que a produção nossa chegue diversificada, de qualidade, em cada mesa, de cada trabalhador, de cada trabalhadora. Nesse sentido, companheiros e companheiras, nós queria convidar agora a Tica, convidar a companheira Adriana, que são duas lideranças aqui da comunidade, mais o ministro Hélito, mais o presidente César, mais o Enio Verri e as demais autoridades que puderem se fazer próximo aqui, para nós inaugurar a placa do assentamento onde sela esse compromisso nosso como sem terra, como família acampada, família assentada, e sela o compromisso com a sociedade, com as instituições, com as pessoas que fazem no dia a dia o trabalho, né, para que essa reforma agrária tão sonhada, tão lutada, possa acontecer. Então, nesse momento, Adriana, Tica, ministra. Viva a reforma agrária! Viva! Viva o movimento sem terra! Viva!